Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 28 de Tishrei, quando o Alter Rebbe está nos explicando a fonte de vitalidade de todas as criaturas em cada um dos planos, em cada um dos mundos, que tudo isso é derivado da Shekhinah que é expressa na Sefirah de Malchut. A Shekhinah é aquela que habita em cada mundo, em cada criatura, de acordo com a sua condição, de acordo com a sua capacidade, de acordo com suas características. E, portanto, tudo que nós vemos no nosso mundo físico material tem a sua existência derivada da Sefirah de Malchut de Asiyah, que ela representa a palavra de Deus, ou a energia divina, a energia vital que Deus emite através da sua palavra, com a sua palavra sendo investida em todos os seres e criaturas que existem nesse plano. Agora, isso mais o Alter Rebbe nos diz: Ela shebechutz laaretz achayut al yedei itlabshut sarim achitzonim amemunim al shivim umot. O Alter Rebbe aqui nos fala que no plano físico material nosso existem distinções, ou seja, toda a energia vital que dá existência a todos os seres e criaturas no mundo físico e terrestre é derivado de Malchut de Asiyah, do atributo de Malchut, que dele se emite e dele vem a força da Shekhinah, daquele que habita dentro das criaturas, dentro de nós, dele sai, por assim dizer, a palavra divina, que carrega dentro de si essa energia que dá vida e existência a todos os seres. Mas ele nos fala que há uma diferença aqui no plano terrestre entre a Terra Santa e fora da Terra Santa. Sabe por que a Terra Santa é chamada de Terra Santa? Então aqui ele vai nos explicar até pela Kabbalah que a revelação divina que se manifesta na Terra Santa é uma manifestação mais intensa, mais elevada, que ela vem de forma direta, sem intermediários e, portanto, também sem interferências e obstruções. Por outro lado, ela shebechutz laaretz, já a energia divina que se manifesta fora da Terra Santa, fora de Israel, a Chayut Hu-La, a vitalidade, ela vem revestida, ou até camuflada, ou encoberta, a Chayut Hu-Alidei Tlabshut, Sarim, Achitzonim, Amemunim, Al-Shibimot. Isso vem de uma forma mística, conforme explicado na Kabbalah. Daí a força vital que se propaga fora da Terra Santa, ela vem investida através de anjos que são chamados metaforicamente de ministros, mas como se fossem ministros externos, anjos externos que são designados para 70 nações, e que eles são os condutores dessa energia vital que vem de Malchut de Asiyah e passa pela Terra Santa e de lá se propaga para todo o globo terrestre. Mas se fala que essa luz é distinta, é diferente, essa luz fora da Terra Santa é distinta daquela presente em Israel. Ela vem processada e diminuída, ela vem investida através desses chamados ministros, desses anjos, que são chamados anjos externos, que eles são designados para transmitir essa energia para 70 nações, que simbolizam todos os povos no globo terrestre. Dehainu, ou seja, sheyored nitzotz midvar Hashem anikra beshem malchut de Asiyah umeir al asarim shel mala bibchinat makif milmala. Ele nos diz, cabalisticamente falando, sheyored nitzotz midvar Hashem, que uma centelha, uma faísca da palavra de Deus. Palavra de Deus é aquilo que contém a energia vital que dá existência. Isso que é derivado, como nós falamos, é chamado de Malchut de Asiyah. Então de lá desce e irradia essa centelha, essa luz, e ela irradia sobre esses chamados ministros, ou que são anjos supremos, mas não de forma internalizada. Essa luz paira sobre eles de forma envolvente, circundante, como uma aura envolvendo-os por cima. Por quê? Porque eles não estão capacitados de captar interiormente a força do brilho dessa luminosidade. Portanto, essa luminosidade que transcende a sua capacidade, ela permanece próxima deles, mas de forma envolvente ou superficial,
apenas envolvendo-os por cima, por assim dizer. Ach eino mitlabesh bahem mamash, porém sem realmente ser internalizada dentro deles, dentro desses anjos, desses agentes ou ministros, entre aspas. Ela nimshach lahem chayut meheara azu shemeira lehem milmala bibchinat makif. Mas sim, essa força vital, ela é transmitida para eles, ela emana sobre eles em forma de uma radiação ou um brilho que ilumina-os por cima, por sobre eles, de uma forma envolvente, como nós falamos, não de uma forma interior. O Meassarim, e a partir daquilo que esses ministros seriam como representantes de todas as nações, os representantes espirituais, ministros espirituais, agentes espirituais ou anjos, anjo da guarda, por assim chamar, de cada uma das nações, a partir daquela cota de luz espiritual, de vitalidade divina, que eles se vinculam a ela, não é que eles captam, porque como nós falamos, eles não chegam a captar isso interiormente, mas isso permanece de forma envolvente sobre eles. A partir disso é redirecionada essa luz, essa energia, nishpach hayut laumot. Então dessa energia vai emanar uma força vital que vai dar vida e existência a todos os seres vivos, de todos os reinos. Então ele nos fala que dessa vitalidade que circunda esses chamados anjos, etc., disso vai chegar energia vital para todos os povos e nações, não só para eles, mas para todos os seres vivos, também para todos os tipos de animais ou aves, todos os seres vivos que estão em suas terras também vão derivar a sua vitalidade e existência dessa energia divina. Pela Aretz Agashmit, pela Shamayim Agashmim, Shemagalgalim, e não somente os seres vivos no reino vegetal, animal ou ser humano, mas ele nos fala que essa vitalidade vai envolver também a própria terra. Ou seja, o poder vegetativo na terra que faz as coisas crescerem, etc. De qualquer maneira, ele nos fala que a energia divina, a energia vital, que se propaga de forma envolvente através desses ministros, desses anjos, é o que se propaga e se expande por todas as terras, e que envolve todos os aspectos físicos e materiais, seja o plano terrestre, como também Shamayim Agashmim, os céus, os firmamentos físicos, aquilo que a gente se refere como céus, isso também recebe a vitalidade e energia dessa forma, retransmitida por esses anjos, por esses ministros, Shehem Agalgalim, todas órbitas espaciais, todas as esferas do céu, todas as estrelas, enfim, também recebem a sua energia dessa fonte. Apenas que ele nos fala, ela Shamayim Ba'aretz Ubehemot Vechayot Ve'ofot Teorim Nishpaim Miklipat Noga. Apenas ele nos diz que aqui há uma distinção, aqui nós estamos falando da energia vital divina presente fora da Terra Santa, que ela é mais condensada e ela é limitada e etc. E por isso ela paira de forma envolvente e não internalizada. Ele nos diz que aqui nessa energia, conforme ela é processada, existe uma diferença, que criaturas, por assim chamar, neutras, que não têm algo de contrário à vontade divina, algo impuro, algo negativo, então elas vão receber essa energia de uma forma também diferenciada. Em outras palavras, ele está nos dizendo que fora da Terra Santa reina, impera mais o campo das chamadas klipot. Existe um encobrimento da luz divina, uma ocultação da luz divina fora da Terra Santa, e esse encobrimento é equiparado àquilo que nós chamamos das klipot, o mundo, as cascas, aquele campo, cascas que encobrem o conteúdo fruto, assim também aquilo que oculta a divindade. Apenas que, como nós já aprendemos no Tânia, existem dois tipos de categorias nessas cascas. Existem as 3 cascas totalmente impuras, né, negativas, que representam todas as coisas más, ruins, etc. Mas existe um tipo neutro chamado klipat
noga, que é uma clipá, é uma casca que encobre, que oculta, mas ela ainda tem algum brilho, ainda tem alguma luminosidade, ou seja, existe ainda uma possibilidade de recuperação e de resgate desses seres e criaturas, elevando-os ou trazendo-os de volta ao campo da Kedushá, da santidade. Então ele nos diz, por exemplo, os céus e a terra, eles não têm algo de negativo. Então, mesmo fora de Israel, céus que estão acima da terra, não da terra santa, fora da terra santa, ou a própria terra, não é? Depende de que uso você faz da terra, não é? Ou os próprios animais que vivem nesse mundo, nesse campo, nesses lugares. Ele nos fala, quando se tratando de animais puros ou aves puras, ou seja, aqueles que são kasher, então, mesmo fora de Israel, eles estão ligados a clipá, ao campo chamado das cascas, encobrimento de espiritualidade e divindade, mas é uma clipá mais refinada, que ainda contém alguma luz. Ve'atmeim, enquanto que as outras, ele nos fala que as outras criaturas impuras, ou seja, aqueles animais não kasher, e pode ser também as almas que estão atuando nos idólatras, etc., eles estão regidos ou estão pertencendo ao campo das outras klipot, das três klipot impuras. Continua, o Alter Rebbe nos diz, Hinei shamayim va'aretz v'chol asher bahem b'chutz la'aretz. Kulam, que lo mamash chashiv legabe asarim shem chayutam vekiumam. Agora ele nos diz, portanto, nós falamos que céus, terra, fora de Israel, né? Eles recebem a sua vitalidade proveniente desses ministros, desses anjos que canalizam essa energia divina para eles, e são a fonte da sua existência, etc. Portanto, céus, terras, humanos, animais, tudo que existe, que ele está falando fora da Terra Santa, tudo recebe sua energia, sua vitalidade, sua fonte, sua existência, de onde? Desses chamados ministros, desses anjos que conduzem, que redirecionam toda a energia vital divina, que é a fonte de existência de tudo. Portanto, eles são completamente anulados diante desses agentes. Esses agentes são detentores da sua vida, da sua existência. São eles que retransmitem, são eles que canalizam para todas essas criaturas, pode ser céus, terra, criaturas humanas, animais, enfim, já que eles dependem tudo não só para viver, para subsistir, dependem da energia que é canalizada através desses seres, portanto, eles estão completamente anulados diante deles. Isso que ele nos diz, os céus e a terra e tudo que eles contêm, são todos considerados como nada, anulados, insignificantes em relação a esses ministros, esses chamados anjos da guarda, que eles são a fonte da energia vital e da existência que é provida de forma contínua para eles. Por outro lado, e isso é muito importante ressaltar para não incorrer até no risco de se aproximar quase a associar algo a Deus ou idolatria, esses anjos não têm autonomia. Esses chamados ministros, não é que eles têm essa força própria, que eles mesmos emitem essa força vital e de existência para todos os seres e criaturas, não. Eles também não têm nada de si. Eles só são meros retransmissores. Eles recebem essa fonte de energia de onde? De Malchut, de Asiá, o atributo de Malchut de Asiá. Portanto, eles, em relação a essa fonte de energia, esses próprios anjos também são nada absoluto. Já que eles não têm autonomia, não têm força própria, eles nada representam, eles estão completamente anulados diante da fonte da energia. והשרים כלא ממש חשיב לגבי החיות הנמשך להם מהניצוץ מדבר השם המאיר עליהם מלמעלה. Portanto, ele nos fala que esses próprios ministros, esses anjos da guarda, enfim, eles são considerados como nulos em absoluto quando comparados em relação à força vital que emana para eles dessa centelha da palavra de Deus que irradia sobre eles de cima. ואף על פי כן החיות הנמשך לתוכם מהרה זו ובחינת גלות בתוכה. Mas mesmo assim, essa força vital que emana para eles dessa irradiação está num exílio dentro deles. Ou seja, aqui ele está nos explicando o conceito que a Shekhinah,
se reveste em todas as criaturas, em todos os seres. Mas isso é através de um processo gradual, talvez longo, extenso. Então nós falamos que essa luz proveniente da Shekhinah, que é derivada de Malchut de Atzilut, que é de onde se emite a palavra de Deus com a força criativa, ou o poder e a energia de criação que dá existência a todos os seres e criaturas. Nós falamos que isso se reveste primeiro nesses ministros, nesses anjos encarregados das 70 nações, ou de tudo que existe fora da Terra Santa, mas que vem já camuflado, já vem encoberto no campo das Klipot, por estar fora da Terra Santa, que é o domínio mais sagrado, aqui está fora desse domínio terrestre. Ou seja, no próprio plano terrestre existe um domínio mais sagrado, e o domínio laico, profano. Então ele nos fala o que ocorre aqui. Por um lado, todas as criaturas têm que estar completamente anuladas diante desses agentes, desses anjos, desses ministros celestiais. Por quê? Porque toda a vitalidade e existência de todas as criaturas aqui, céus, terra, animais, seres humanos, etc., fora de Israel, é proveniente desses agentes, desses anjos. Então eles têm total e completa dependência, têm que estar anulados diante deles. Mas esses próprios anjos, eles não têm qualquer autonomia, não é que eles são os donos e detentores dessa energia, dessa força vital. Tudo isso eles recebem de Malchut, do poder de Malchut de Asiá, do atributo divino, etc. Portanto, eles, por sua vez, também estão anulados. São insignificantes, são nulos diante da Shekhinah, diante da fonte de origem dessa energia vital. Mas o que acontece, ele nos fala, o problema aqui é que as criaturas, mais ainda nesse estado de exílio, fora da Terra Santa, elas não percebem, não reconhecem essa anulação delas em relação à sua fonte vitalizante. Elas não percebem, elas ignoram a sua origem de vida, a sua origem de existência. Na verdade, elas só estão vivas, existentes, porque essa faísca divina está presente, é processada e sai de Malchut de Asiá e passa pelos anjos. Mas ninguém sabe disso, e ninguém talvez nem quer saber. Então, o que acontece? A faísca divina está presente em cada criatura, e esse é o motivo de cada criatura estar existindo, estar viva, mas o problema é que, como não está sendo percebido e apreendido pela criatura, portanto, ela se encontra num estado de exílio, essa centelha divina, essa energia divina, que é a fonte de vida e existência do ser e da criatura, particularmente fora de Israel, ela se encontra num estado de galut, num estado de exílio, seja como alguém que foi banido ou está enclausurado, está preso. Esse é o estado da Shekhinah quando ela se encontra no exílio. Então isso ele nos diz que é o que acontece nesse estágio. Shelachen nikraim beshem Elokim acherim. Ele nos fala, uma vez que a própria Shekhinah, a própria centelha divina, se encontra presa, exilada dentro dessas criaturas, sem poder se manifestar, se revelar de forma evidente, é ignorada pelas próprias criaturas. Por isso eles são chamados de Elokim Acherim, como se fossem outros deuses, ou como é chamado também na linguagem dos nossos sábios, que eles chamam Vekaru Lei, chamam a Deus Elakad Elakaya, o Deus dos deuses, ou seja, reconhecem a Deus como Deus, mas eles imaginam que esses agentes intermediários, esses anjos, essas forças pelas quais emana a vitalidade, por onde passa a vitalidade, eles imaginam que eles também são autônomos, ou têm algum poder, ou têm alguma divindade, por isso eles chamam Deus como Deus dos deuses, ou eles chamam a divindade, isso é um termo que se usa até em Avodah Zarah, idolatria, outros deuses, ou seja, eles acham que isso já contraria o monoteísmo, a crença num Deus único e absoluto, ou seja, eles também consideram esses poderes intermediários como divinos, como autônomos, etc., né?
Por isso ele nos diz, no momento que eles atribuem poder, autonomia, divindade também a essas forças intermediárias, seja quais forem, portanto nós vemos que aquelas nações que recebem sua força vital através desses anjos da guarda, através desses ministros, mas atribuindo a importância a esses intermediários, achando que eles são os responsáveis da emissão desse fluxo de vitalidade, eles acabam se tornando idólatras. O que é idolatria? É contestar o monoteísmo, ou seja, talvez ele até acredite em Deus, mas ele acredita em Deus e também em estatuetas, também em santos, em ídolos e etc. E por isso ele acaba adorando também esses ídolos, imaginando que eles também são responsáveis pela influência que chega até a pessoa de vida, etc. Ele nos diz que assim vai acontecer ainda, assim vai prevalecer Adet Ketz até chegar aos momentos finais da era atual do mundo, dentro dos padrões que o mundo existe antes da chegada de Mashiach. Somente quando chegar o fim dessa era, Sheyevula Amavet Ve'asitra Achra, que daí então vai ser retirada, como vai ser engolida, vai terminar a morte, que a morte está associada também com impureza, com algo mal, negativo, e a Sitra Achra, o chamado outro lado, o lado oposto a Kedushá, eles serão anulados. Então, quando chegar essa era messiânica, então tudo vai mudar, mas até então ele nos fala por que existe idolatria, por que existe paganismo, por que existe uma série dessas coisas, porque uma vez que aqui a vitalidade flui não de forma, vamos dizer assim, direta, internalizada, mas sim está de uma forma envolvente através de agentes, etc., e se atribui esses agentes, esses anjos ou intermediários, se atribui divindade a eles. Então isso acaba sendo considerado como outros deuses. Eles acham que Deus é Deus, mas Deus é Deus dos deuses. Isso gera o conceito de idolatria. Somente quando Mashiach chegar, isso vai ficar perceptível e claro que Deus, e unicamente Deus, ele é exclusivamente a única fonte de energia, de vitalidade para todos os seres e criaturas, e nada e ninguém mais tem qualquer autonomia e poder. Então vai se concretizar a profecia que está em Tsefania. Deus fala, eu farei as nações, todas as nações, falarem a mesma língua, não é? Com fala pura, para que todas elas chamem pelo nome de Deus, ou seja, todos os povos vão reconhecer a unidade, a unicidade de Deus, que Ele é a única fonte de vida e energia para tudo e todos. Agora o Alter Rebbe volta ao assunto que ele estava nos falando do Galut Shekhinah, quando a Shekhinah se encontra exilada e banida no estado de exílio. Então ele nos diz, nisso consiste, Venikra Gamken Beshem Galut Shekhinah, ou seja, aqui o que está dando vitalidade e energia para todas as criaturas, quem está nutrindo e alimentando não só de comida, mas de existência, todos os seres, é a Shekhinah, é a presença divina, é a luz divina, é a centelha divina. Porém, uma vez que ela é ignorada, uma vez que ela está não só ignorada, mas ela se encontra exilada, presa nessa situação, esse estado é chamado de Galut Shekhinah, quando a presença divina tem que nutrir, tem que dar existência até a idolatria ou as coisas negativas, a Shekhinah está lá presente, porque senão isso não existiria. Só que a Shekhinah se encontra lá em estado de exílio. Isso o Alter Rebbe está nos trazendo para explicar que até mesmo naquele sujeito que está perturbando, incomodando o outro que quer rezar e etc., como dizia o Baal Shem Tov, ele está fazendo algo negativo. Como você pode dizer que a Shekhinah está investida nele? Ele fala, isso que nós vemos de todos os escritos nossos, escritos bíblicos, dos ensinamentos da Kabbalah e mais, que em tudo existe uma força vital divina, uma energia divina dando existência a tudo, mesmo no instante que as coisas más estão sendo feitas. O problema é que essa energia divina está oculta, encoberta, e pior do que isso, ela está num estado de exílio.
Então ele nos diz, e esse é o paradoxo, por mais que na verdade todas as criaturas são derivadas e recebem sua existência unicamente da Shekhinah, mas mesmo assim elas paradoxalmente colocam essa mesma fonte de existência delas em exílio, no estado de submissão a elas, as forças do mal. Portanto, como se elas dominassem esse poder, restringindo, banindo e colocando ele no estado de exílio. Por isso, na verdade, a Shekhinah continua nutrindo-os, dando a eles existência, etc., mas dessa forma, como se estando exilada. Porque essa força vital presente dentro de todos os seres e criaturas, já que ela está no estado de exílio dentro deles, desses seres e criaturas, הוא מהערה נמשכת להם מהניצוץ מדבר השם הנקרא בשם שכינה. Essa energia divina presente dentro deles é derivada desse reflexo divino que se propaga até mesmo nessas criaturas, que é derivado da palavra de Deus, que é chamado de Shekhinah, na terminologia dos nossos sábios. Portanto, eles estão recebendo sua vitalidade da Shekhinah, de Deus, até mesmo na hora de fazer o mal. O problema é que essa vitalidade se encontra, essa faísca divina se encontra enclausurada, se encontra banida, se encontra presa dentro dessas criaturas. Ele nos explica cabalisticamente, ele nos fala, esse exílio da Shekhinah, essa possibilidade que a faísca divina não só passe ignorada, passe desapercebida, ou seja, propositalmente ignorada, e fique limitada, e fique restringida dentro das criaturas que ela própria as faz existir. Ele nos fala que isso se iniciou, isso vem, se propaga, se estende desde o pecado cometido por Adão, o pecado da árvore do conhecimento em diante, né? Que derivado disso, conforme explicado na Kabbalah, se fala que no momento que Adão consumiu desse fruto, Etzadat Tovará, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir de então o bem ficou mesclado e incluído, embutido dentro do mal, e o mal às vezes podendo envolver e prender, não é, o bem dentro de si. Isso representa apenas a dimensão externa, inferior da Kedushá, ou como o lado de trás, como a gente falou, como alguém que tem que dar algo para o inimigo, ele nem quer olhar para a sua cara, ele dá por trás dos ombros, né, dando as costas para ele. Assim também existe uma vitalidade que Deus nutre, uma energia que Deus dá para todos os seres e criaturas, até mesmo os negativos, mas isso vem do lado chamado externo, baixo e inferior, o lado de trás da energia divina. Então, na realidade, o que a gente vê daqui, teoricamente, se isso existia desde os tempos de Adão e Eva, ou seja, desde o pecado da árvore do conhecimento, então o que aconteceu quando o povo de Israel foi para Galut? Quando o Beit HaMikdash foi destruído e o povo de Israel foi para o exílio, aconteceu a dispersão, a diáspora, etc., então ele nos diz, isso acentuou e tornou mais grave, piorou as coisas. Israel ben Naumot, quando o povo de Israel foi exilado entre as nações, Israel panim elionim. Então a questão aqui é que o povo de Israel tem um vínculo com a divindade, onde a sua raiz ela suga do lado frontal, ou seja, daquele lado que é chamado semblante divino. O povo de Israel, através das mitzvot e sua alma, recebe a sua vitalidade e energia, não dessa parte exterior, superficial da parte de trás, mas sim do chamado semblante divino, da parte interior. E isso lhes concede um potencial de energia muito forte e intenso. Nos diz, porém, o que acontece quando o povo de Israel é banido e exilado, vai parar também fora ou longe da Terra Santa. Eles carregam consigo essa energia, e essa energia poderosa, intensa, elevada, que eles conduzem e possuem, pode acabar sendo sugada por todos aqueles que estão ao seu redor em volta, aqueles que estão na diáspora, e essa energia adicional e maior também é colocada no exílio. Então isso transforma o exílio numa
situação mais grave. Inezu e Galut Shlema, isso é um exílio total e completo. Be'alze Amru Raboteinu Zechran Libracha, sobre isso disseram os nossos sábios de abençoada memória, Galu Edom Shechinai Mahem, que quando o povo de Israel foi banido por Edom através da destruição do Beit HaMikdash pelos romanos, eles saíram para o exílio, eles carregaram consigo a Shekhinah para o exílio. Eles levaram consigo também a presença e a revelação divina para o exílio, ou seja, aquela espiritualidade maior, aquela divindade que possuem dentro de si foi levada para o exílio. Isso significa que poderiam sugar dela e podiam se aproveitar e fazer mau uso, mau proveito dela também elementos malignos e nocivos que se encontram fora do domínio da Kedushá, fora da Terra Santa.